Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, o nosso momento diário de reflexão. Estamos sempre por aqui, eu, Theo Oliveira, e o nosso grande amigo Sidney Fernandes. Segundo a Márcia, lá de Rio Grande do Sul, a dupla dinâmica das transmissões do SEAC. Não sei o que ela quis dizer com isso, mas obrigado pelo carinho, viu, Márcia? Ela que sempre acompanha não só os nossos programas lá no SEAC, como também o nosso programa Fagulhas de Luz. Sidney, hoje é quinta-feira. Nós que seguimos a doutrina espírita, que estudamos e que aceitamos alguns ensinamentos, sabemos que quando nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e cada um vai passar por um processo de normalidade até ficar tudo certo para depois termos a nossa volta. Eu queria entender onde fica e o que podemos entender da palavra reino dos céus, que muitos dizem, Sidney, se nós vamos para o reino dos céus ou como a doutrina nos explica esse reino dos céus. Seja bem-vindo ao Fagulhas da quinta-feira. Bem, Theo, você sabe que Jesus usava muitas metáforas. Aham. As parábolas eram maneiras didáticas de ele transmitir os seus conhecimentos. Não podemos esquecer de que Jesus foi o espírito mais perfeito, mais sábio, o que entendia mais do comportamento humano de todos os homens que encarnaram na Terra. Então ele conhecia muito bem as pessoas e tomava cuidado, media as palavras para que ele fosse bem interpretado. Daí, Theo, usar muitas figuras de linguagem. Como é que ele poderia falar em plano espiritual, em nosso lar, em umbral, falar em níveis evolutivos, reencarnação, assim abertamente, se bem que ele falou várias vezes, é preciso nascer de novo. Mas usava um linguajar quase que infantil para nós que vivíamos lá naquela época e ouvíamos os seus ensinamentos. O reino dos céus, porque as pessoas imaginavam que além desta vida nós subiríamos para os céus, e aí criou-se inclusive aquela situação, vamos dizer, alcandorada, planos maravilhosos para aqueles que cumprissem a vontade de Deus. Jesus sabia que toda a população da Terra, e aquela época era bem pequena, iria morrer. Como todos nós, vamos morrer. E aí a dúvida era: para onde vamos? E ele então acenava com um chamariz, dizendo: olha, lá no reino dos céus você vai ter uma situação muito melhor, não vai precisar ficar batalhando buscando água lá no rio, você vai poder ter uma alimentação melhor. Enfim, criava uma situação entendível, perceptível para o povo daquela época. Outros religiosos, como por exemplo os nossos irmãos muçulmanos, eles têm até uma outra concepção. Eles acham, por exemplo, que vão encontrar, assim, se cumprirem o Corão, vão poder desfrutar de muitas vantagens, inclusive vão ter à sua disposição muitas mulheres. Enfim, cada um, cada religioso, cada líder religioso cria uma espécie de chamariz, um convite. E qual o objetivo maior de todos eles? É a reflexão. Aquilo que nós falamos hoje da doutrina espírita. Todo dia a gente fazer uma análise do que fez ontem, do que fez durante o dia, para gradativamente ir conhecendo-se, sabendo qual que é o ponto fraco da nossa personalidade, para que esse ponto fraco seja superado e que gradativamente eu vou diminuindo os meus erros até chegar à minha transformação moral. Jesus não tinha outro objetivo senão a transformação do indivíduo, para que na próxima vida ele fosse um pouco melhor, na outra um pouco melhor, e ele tinha que criar
vamos dizer assim, um atrativo. E na época, aquele pessoal sofrido, imagine, não tinha remédio, não tinha água encanada, não tinha boas casas, passavam fome, passavam sede, eram perseguidos. Ele precisava criar uma imagem bastante atrativa para que as pessoas se abalançassem a seguir os seus exemplos, as suas regras, as suas receitas, com o objetivo sempre maior da evolução do homem, fazendo com que ele se tornasse cada vez melhor com o passar de várias vidas. O reino dos céus é o atrativo que Jesus nos concedeu. Hoje podemos dar outro nome, e ele mesmo deu uma pista muito interessante. O reino de Deus está dentro de vós, mas em dados momentos, ele também dizia, o inferno também. Isto é, nós seremos herdeiros de nós mesmos. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.